Fala galera, tudo jóia? Bom pessoal, eu vou falar um pouco hoje sobre as forças intermoleculares. Galera, as forças intermoleculares são aquelas forças que acontecem entre, as moléculas, fora das moléculas. Uma molécula com outra molécula ali. Então, vou falar um pouquinho aqui, sobre as duas interações que a gente tem aí. A gente tem as forças interatômicas ou ou seja, dentro, das moléculas intramoleculares. Então, quando vocês verem forças interatômicas, que é fora dos átomos ali, entre os átomos, ou intramoleculares, dentro da molécula, já que a molécula é composta de átomos, a gente está falando da mesma coisa. Galera, essas forças, existem três tipos dessas forças. Que são as ligações iônicas, que ocorrem entre metais mais um ametal, ou metais e hidrogênio. A gente tem a ligação metálica, que ocorre entre metais, E a gente tem a ligação covalente, que ocorre entre ametais, ou um ametal com hidrogênio, ou entre hidrogênios. Então, essa é a ligação covalente. Galera, isso que a gente está falando é sobre forças interatômicas ou intramoleculares, Que aqui, no caso, é a mesma coisa, tá bom? Pessoal, mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre as forças intermoleculares, ou seja, que acontece entre uma molécula e outra molécula. Galera, essas forças elas podem ser de três tipos. Eu tenho o dipolo induzido. Galera, dipolo induzido de dois polos, ou seja, a gente já estudou sobre a polaridade das moléculas. E o que ela está falando aqui? Que aqui, dipolo induzido, a própria palavra nos diz que vai acontecer dois polos, vão ser criados dois polos através de uma indução, ou seja, eles não existem. Galera, se não existe polo aí ainda, vai ser criada, a gente está falando o quê? De moléculas o quê, pessoal? Moléculas apolares, Aquelas moléculas que não têm polo. Então, o dipolo induzido, ele vai acontecer entre moléculas apolares. Vocês vão ver aí, talvez, nos exercícios, por exemplo, dipolo induzido, dipolo permanente, porque pode acontecer, de uma molécula apolar. Vamos supor, uma molécula polar tem uma força intermolecular com uma molécula polar. Então, a molécula polar ela vai ser o dipolo induzido e a molécula polar vai ser o dipolo permanente. Mas vamos lá, pessoal. O dipolo permanente, já dei a resposta aqui, Ele acontece em moléculas polares, ou seja, é permanente. Ou seja, o polo ele já existe ali, entre as moléculas polares. Galera, e o íon dipolo? O íon dipolo é quando você tem aí uma ligação entre um composto iônico e um composto polar. Quando você tem essa interação entre um composto iônico e uma molécula, e um composto polar, você tem a formação do íon dipolo. E essa, pessoal, é a força mais forte das interações que existem. Entre essas interações, a mais forte é o íon dipolo. Galera, o outro tipo de ligação que a gente tem aí de força intermolecular, que a gente pode dizer, são as ligações de hidrogênio. Pessoal, as ligações de hidrogênio, ela é um caso particular aqui, do dipolo permanente. Tá? A gente vai falar sobre isso também. Vou colocar aqui, OBS, ligações de hidrogênio. Tá? A ligação de hidrogênio, ela nada mais é do que um dipolo permanente, mas a gente vai falar sobre isso mais um pouco. A primeira força molecular aí que a gente vai falar aí é o dipolo induzido. Galera, a gente tem que pensar duas coisas. Quando ocorre o dipolo induzido e como ocorre o dipolo induzido? Bom, como já foi dito lá na páginazinha da folhinha anterior, pessoal, o dipolo induzido ele vai ocorrer entre moléculas apolares. E como ele ocorre? Então, pessoal, eu dei o exemplo aqui do Cl2, tá? Do cloro. Galera, presta atenção aqui, ó. Cl2. O que eu tenho? Quando eu tenho uma molécula diatômica, ou seja,
uma molécula que tem 2 átomos, ela vai ser o quê? Linear, né? Ela vai ser assim, ó, linear. E outra coisa, pessoal, se ela é uma substância simples, ou seja, formada por um tipo de elemento só, consequentemente ela vai ser apolar, porque são 2 substâncias iguais, não vai formar um polo positivo de um lado e um polo negativo do outro. Então, ela é uma substância apolar. Por isso que eu estou usando ela como exemplo. Então, vamos lá, galera. Como que ocorre essa formação desses polos, nesse dipolo induzido, essa indução à formação de polos? Galera, então imagina aqui, ó, você tem aqui as moléculas aqui de Cl2. Então, pois aqui é o Cl. Cadê o meu coisa marrom? O Cl aqui, ó, aqui tá uma ligaçãozinha aqui, tá? Representado de marrom, eu fiz muito fraquinho. Então, é o Cl com o Cl. Pessoal, o que acontece? Aqui é uma representação didática. Então, você está vendo, eu escrevi Cl e Cl. No real, o que vai acontecer? Pessoal, você vai ter o átomo, o núcleo do átomo, em volta do núcleo você vai ter os elétrons, né? Os elétrons dos cloros, você vai ter os elétrons aí da última camada que vão estar participando da ligação. E os outros elétrons, pessoal, aqueles elétrons da última camada que estão livres, outros elétrons aí que não estão participando da ligação, eles vão estar em volta dos átomos ali numa nuvem eletrônica. É como se fosse isso aqui mesmo. Imagina que esse Cl fosse o átomo, né, o núcleo do átomo, e em volta ficam alguns elétrons. Então, os elétrons estão aqui, você pode ver que tem mais ou menos a mesma quantidade de elétrons dos 2 lados. Por quê? Porque eles não têm polos. O que acontece, galera? Vocês já sabem que cargas opostas se atraem, certo? Cargas iguais se repelem, correto? É isso aí, ok. Positivo com positivo, negativo com negativo se repelem e positivo com negativo se atrai. Pois bem, os elétrons são o quê? Cargas negativas. Então, você imagina que você tem aqui ó, as 2 molequinhas, uma perto da outra aqui, e tá os elétronzinhos aqui em volta delas. Ok. O que acontece, galera? Uma molequinha, ela vai acabando se aproximando uma da outra. Ela tá ali junta ali, né? Elas estão juntas ali, por exemplo, e elas vão chegando perto uma da outra. O que acontece, pessoal? Quando elas chegam perto uma da outra, o que acontece? Elas chegaram perto uma da outra. Esse negativo com esse negativo, o que vai acontecer? Se eles estão chegando perto, eles vão se repelir. Mas, na real, o que acontece é isso aqui. Ó. Vamos supor que essa molequinha está chegando, empurrando essa outra molequinha de cá. O que acontece, pessoal? Esses elétrons que estão aqui, eles vão se repelir com esse. Só que é esse aqui que está empurrando. O que acontece? Essa molequinha ela não vai embora para outro lugar. Os elétrons que estão desse lado da molécula é que vão vir para o outro lado. Então, os elétrons estão aqui, eles vão para o outro lado. E essa molequinha aqui está empurrando a outra aqui. Quando os elétrons começam a ir para o outro lado, pessoal, o que acontece? Aqui fica com menos elétrons e aqui fica com mais elétrons. Se aqui fica com mais cargas negativas, então esse lado, pessoal, ele vai ficar com uma carga parcial negativa. E se esse daqui fica com menos cargas positivas, ele vai ficar com uma carga parcial positiva. É isso que vai acontecer. E com essa outra molequinha, o que está acontecendo, pessoal? Se aqui ele está com uma carga parcial positiva, ele vai atrair os elétrons, a carga negativa para cá. E esse daqui vai acontecer a mesma coisa, ó. Ele vai ficar com uma carga parcial negativa desse lado, e desse lado ele vai ficar com uma carga parcial positiva. E isso, galera, é justamente a formação dos polos. Aí é quando começa a formar a interação, porque aqui ó, fica com uma carga parcial positiva, aqui negativa, positiva e negativa. E o que acontece, pessoal? Você está vendo como no final, o que acontece? Ó, muita carga negativa de um lado e pouca carga negativa do outro. Galera, aqui, desculpa, aqui eu coloquei errado. Ó. Aqui, vou até pôr de azul aqui para ficar mais fácil. Aqui escrevi errado, pessoal, desculpa. Ó, se tem mais carga negativa aqui, então aqui vai ficar negativa. E aqui vai ficar positiva. Aqui negativa e aqui
positiva. Enfim, pessoal, então, tá vendo? Ó, os elétrons eles vão ficar mais de um lado da molécula e do outro vai ficar com menos elétrons. E aí, quando você tem cargas opostas aqui, o que, que vai acontecer? Vai formar uma força de interação que a gente vai representar por esses tracinhos aqui. E esse é o dipolo induzido. Galera, aí vocês perguntam assim, bom, acontece isso e a molécula vai ficar assim para sempre? Não, pessoal, isso daqui é muito dinâmico. Isso aqui, ó, acontece na substância o tempo todo. Ela forma essa interação e logo ela já desfaz a interação, já faz interação com outras moléculas e aí por diante. Tá ok? Bom, galera, então essa é o dipolo induzido. Vamos falar agora sobre o dipolo permanente. Bom, galera, já o dipolo permanente, o que acontece? Quando ele ocorre? Ele ocorre entre moléculas polares. E como ele ocorre? É o que a gente vai ver aqui. Bom, pessoal, então como exemplo aqui eu estou usando o ácido clorídrico, ou seja, o HCl. Pessoal, é uma molécula diatômica, então ela é linear. Só que, ó, ela não é uma substância simples, porque ela tem dois átomos diferentes, dois elementos diferentes. O que acontece? O cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, pessoal, ele vai formar, os elétrons vão ser atraídos, né, mais para o lado do cloro. Então, ele vai formar dois polos, vai formar um polo positivo no hidrogênio e um polo negativo no cloro. Então, é uma molécula polar, né, pessoal? Então, como que vai ocorrer a interação entre essas moléculas aí do ácido clorídrico? Pessoal, olha aqui, ó. Então você já tem as molequinhas aqui, né, do ácido clorídrico. Como vocês podem ver, os elétrons, eles já estão... existem mais elétrons próximo do cloro do que do hidrogênio. Então, ele já tem os polos aqui, ó, polo negativo com polo positivo, polo negativo aqui e o polo positivo. Né, pessoal? Então, ele já tem os polos. Então, fica fácil. É só quando ela chega, uma molequinha aí chega perto da outra, ela já forma a interação entre elas, tá, pessoal? Por quê? O negativo com o positivo se atrai. Diferentemente do dipolo induzido, que você tem uma indução, você tem, né, uma formação aí da interação, né, através da polarização que ocorre, que não era existente entre as moléculas, mas que vai ocorrer ali pelo fato de uma molécula estar próxima da outra, que não, aqui os polos já existem. Pessoal, pelo fato dos polos já existirem, deixa eu até escrever aqui, ó, dipolo permanente, pelo fato, vixe, eu escrevi errado, em permanente, o que eu estou escrevendo aqui, gente? Dipolo permanente, Pessoal, como esses polos já existem, tá? Essa interação aqui, ela é mais forte do que a dipolo induzido. Então, a força de interação do dipolo permanente ela é mais forte do que o dipolo induzido. Professor, e o que isso tem a ver? Galera, imagina o seguinte. Isso tem a ver com ponto de fusão e ponto de ebulição. Ou seja, o ponto de ebulição, ou seja, o tempo que ele demora para ferver ou para passar do estado líquido para gasoso, a temperatura necessária para fazer isso, fazer com que essa substância que passe do estado líquido para o gasoso, ela é maior do que do dipolo induzido. Mas por que, professor? O que tem a ver? Galera, isso aqui é algo que vocês, né, teoricamente deveriam aprender em física, mas vamos lá aqui só recapitulando rapidinho para vocês entenderem. Pessoal, questão aí de temperatura, ponto de fusão, ponto de ebulição, estado físico da matéria. Galera, toda substância é assim, ó. Você tem as molequinhas das substâncias lá. O que difere uma substância quando ela está no estado sólido para o estado líquido para o estado gasoso? Galera, todas essas moléculas aqui, elas não ficam paradas sozinhas assim no espaço. Por exemplo, as moléculas de ar. Elas não estão paradinhas aqui. Elas se movimentam. E aí esse movimento das moléculas é o que vai diferenciar do estado físico. O que acontece?
Imagina no estado sólido, por exemplo. Vamos supor que aqui a gente tem duas molequinhas iguais. No estado sólido, essas molequinhas elas vão estar assim, ó. Essa energia que faz elas se mexerem chama energia cinética. A energia cinética que dá baixa, elas só estão aqui, ó, elas estão só dando uma tremidinha, né, uma leve tremidinha, mas praticamente parada. Isso daqui são as moléculas no estado sólido. Quando você aumenta a temperatura, você joga calor aqui nessa substância, você aumenta essa temperatura, ela vai para o estado líquido. O que acontece? A energia cinética delas vai aumentar. Então, elas começam a fazer isso aqui, ó. Entendeu? Elas já começam a se mover assim. Isso daqui é elas no estado líquido. É por isso que no estado líquido as substâncias elas são mais maleáveis do que no estado sólido. No estado sólido você consegue segurar, pegar, por exemplo, essa tampa que está no estado sólido. Se essa tampa tivesse derretida, ela ia escorrer entre meus dedos. Por quê? Porque a energia cinética dessas moléculas é maior, ou seja, elas estão se movimentando mais. Se elas estão se movimentando mais, vocês concordam comigo que a força que existe entre elas está menor um pouquinho? Ou seja, você rompeu, você destruiu, não pode falar destruiu, né? Mas vamos usar essa palavra. Você acabou um pouco, parcialmente, com essa força. Quando você joga mais calor nessa substância, que ela vai para o estado gasoso, essa substância ela começa a se mexer mais, até que as molequinhas elas ficam assim, ó. Isso aqui são as molequinhas no estado gasoso, elas ficam totalmente desordenadas. Ou seja, pessoal, se você tem uma interação entre as moléculas, então no estado sólido ela está aqui, a interação está funcionando. No estado líquido, você está fazendo o quê? Você está destruindo um pouco essa interação, você está acabando com essa interação. E no estado gasoso, você praticamente acabou com essa interação entre as moléculas. Ou seja, quanto mais forte for a interação entre essas moléculas, vocês concordam comigo que é mais difícil você, se a interação é mais forte, é mais difícil você romper essa interação. Imagina que você amarre essas duas tampinhas aqui com uma linha de pipa normal. Ela vai você vai precisar de usar uma força para romper com essa ligação. Agora imagine que você prenda ela com correntes, com cabo de aço. Você vai precisar de uma força muito maior para romper a ligação que une as duas tampinhas, não é? A mesma coisa aqui são com as ligações intermoleculares, pessoal. A ligação dipolo induzido, ela é uma ligação mais fraca. É como se fosse um fio dental aí que você tivesse entre as moléculas. Vamos dizer assim. Ela é uma força mais fraca, ou seja, se é mais fácil romper, e se você rompe essas forças jogando calor, aumentando a temperatura, né, que aí você passa do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Então, se aqui é fraco, você não precisa de jogar muita temperatura para romper essas ligações, certo? Se você não precisa de jogar muita temperatura para romper essas ligações, então o ponto de ebulição dessas substâncias, ele é o quê? Ele é baixo, tá? Se aqui você precisa você ter uma força mais forte do que a dipolo induzido, consequentemente, você vai precisar jogar mais calor, mais temperatura para romper essas ligações, né? Essas forças entre essas moléculas. Então, o ponto de ebulição das substâncias polares, no caso, né? Que fazem o dipolo permanente, ela é maior do que o ponto de ebulição das moléculas aí que fazem o dipolo induzido. Perfeito? Então, vamos agora para o dipolo permanente, que é as ligações de hidrogênio, né? Então, agora a gente vai falar sobre as ligações de hidrogênio, que faz parte do dipolo permanente, tá? A ligação de hidrogênio faz um dipolo permanente, né? Pessoal, a ligação de hidrogênio, quando ela ocorre? Ela ocorre quando eu tenho o hidrogênio ligado ao flúor, a um oxigênio ou ao nitrogênio, tá? Ou seja, o H ligado a FON. Mas por que a gente tem essa classe especial aí, né, dessa interação molecular, dessa força molecular do dipolo permanente? Galera, olha aqui, ó, aqui eu coloquei a eletronegatividade de cada elemento aqui, tá? Então, você tem a eletronegatividade do hidrogênio, que é 2,1, do flúor, que é 4, do oxigênio, que é 3,5, e do nitrogênio, que é 3.
Pessoal, aí aqui eu coloquei ó, a diferença, né, de eletronegatividade que o hidrogênio tem com cada um desses elementos. Para vocês verem, essa diferença, pessoal, ela é muito grande. Ela é muito grande. E isso faz com que elas se tornem forças muito mais fortes. A interação entre o hidrogênio e o flúor, entre o hidrogênio e o oxigênio, entre o hidrogênio e o nitrogênio, como tem essa diferença de eletronegatividade muito grande, essas forças elas são muito mais fortes do que as outras. Por isso que tem essa classe especial das ligações de hidrogênio, pessoal. Então vamos aqui, ó. Como que ela ocorre? Então eu tenho o exemplo aqui do NH3, que é a amônia, do HF e do H2O, que é a água. Pessoal, você tem aqui ó, o nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio, certo? O que acontece, pessoal? Aqui elas estão ligadas aqui. Como o elemento mais eletronegativo é o que forma o polo negativo, né? Porque ele atrai os elétrons para si, e o hidrogênio aqui forma os polos positivos, tá? Então, pessoal, nessa molequinha aqui, ó, que tem esse polo negativo no nitrogênio, ele vai formar uma ponte aqui, ó, uma força intermolecular entre o nitrogênio e esse hidrogênio aqui, ó. Aqui a mesma coisa, entre o nitrogênio e o hidrogênio, e aqui a mesma coisa. Então elas vão se formar assim. Quando eu tenho o ácido fluorídrico aqui, ó, o HF, é a mesma coisa, pessoal. Ó, o flúor vai formar essas forças aqui com hidrogênio, o hidrogênio com flúor, flúor com hidrogênio e hidrogênio com o flúor, viu, pessoal? E aqui a água, pessoal, a água, essa substância aqui, galera, olha, a água. A água é aquela substância essencial para qualquer tipo de vida que nós conhecemos, né, pessoal? A água, o solvente universal, a água essencial para a nossa vida. Galera, a água é uma substância tão fenomenal que ela funciona até como um isolante térmico. Mas, pessoal, o que eu quero falar sobre isso aqui mesmo? Que essas ligações, elas realmente são muito mais fortes. E elas são muito mais fortes por quê? Por causa da diferença de eletronegatividade. Para vocês terem uma base, essa ligação aqui, o HF, apesar de ser um composto molecular, ela faz uma ligação covalente, mas ela tem caráter iônico. Por quê, pessoal? Quando você tem uma ligação entre duas substâncias que a diferença de eletronegatividade é menor que 1,7, ela tem caráter covalente. Se ela é maior que 1,7, ela tem caráter iônico. Olha o HF aqui, pessoal. O HF 1,9 é maior que 1,7. Então, ela tem até um caráter iônico. Ela se comporta como se fosse um íon, apesar de ser uma molécula, tá? Não é um íon. E outra coisa para vocês terem ideia, pessoal, ó, a substância H2S. A substância H2S ela vai ter uma geometria igual à da água. Você vê, o enxofre ele também está na família 6A, tá? É uma ligação, se você for ver assim, parecida com a da água. Só que o que acontece, pessoal? O H2S ele não forma ligação de hidrogênio, ó. O enxofre aqui ele não é nem flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio. Então, pessoal, a eletronegatividade não vai ser tão grande. E apesar da geometria ser parecida com a da água, o H2S você encontra ele na natureza em estado gasoso. Enquanto a água você encontra na natureza. Você encontra nos 3 estados, né? Mas o normal em temperatura ambiente, a água ela é líquida. Por que ela é líquida e o H2S ele é gasoso? Porque essa força aqui ela é muito maior. Lembra que eu expliquei lá no agorinha, né, sobre as forças? Quanto mais forte, né, a interação entre as molequinhas aqui, né? Se ela é muito forte, ela tem a tendência de ficar mais unida uma com a outra. E isso tem tudo a ver com o estado físico, ser líquido, gasoso ou sólido, certo, pessoal? Se essa força da água é muito maior, então ela mantém ali no estado líquido. Se essa força não é tão grande, o que acontece? Ela fica no estado gasoso, que é o que acontece com o H2S, porque o H2S não forma uma ligação de hidrogênio. Beleza, galera? Bom, então a ligação de hidrogênio é isso daí. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Galera, vocês aí do 2º ano quase não entram em contato comigo para tirar dúvida, mas por favor, se tiverem dúvida, só mandar mensagem no meu WhatsApp. Beleza, galera? Vamos falar então agora sobre o íon dipolo.
Bom, pessoal, então a gente tem aqui, ó, a força íon-dipolo, né? Quando que a força íon-dipolo ocorre, pessoal? Quando você tem um composto iônico com uma molécula polar. Pessoal, um composto iônico, ele faz o quê? Ligações iônicas, né? Ligação iônica. E uma molécula polar, ela faz o quê? Uma ligação covalente, certo? Pessoal, e qual que é a força de interação entre as moléculas polares que a gente viu? É o dipolo permanente, certo? Então, pessoal, quando você tem um composto iônico com uma molécula polar, elas vão formar essa força intermolecular aqui, que é o íon dipolo. Como que ela ocorre, pessoal? Então, eu dei o exemplo aqui, ó, do NaCl, o cloreto de sódio ou sal de cozinha, ele sólido. O que acontece, pessoal? Imagina você pega lá o sal de cozinha, lá ele está sólido. Você pega o sal com a colher e você mistura ele na água. Quando você misturar, vai virar uma mistura homogênea, você não vai ver duas fases, né? O sal ele vai dissolver na água. E como que esse sal ele dissolve na água, né, pessoal? Galera, no meio do aquoso, você tem o Na, que ele é positivo, e o Cl, que ele é negativo. O que a água faz, pessoal? A água vai interagir com o sódio e com o cloro em separado, que é mais ou menos isso aqui, ó, pessoal. Você tem o sódio, que é positivo, e o que ele vai fazer, pessoal? A água ela vai quebrar a ligação do cloro com o sódio. E por quê? Porque o Na, que ele é positivo, pessoal, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essas ligaçõezinhas aqui, ó, vai interagir com o oxigênio, que tem o polo negativo da molécula de água, certo? O oxigênio é mais eletronegativo, então ele tem o polo negativo. Enquanto o cloro, que é negativo, ele vai o quê? Ele vai usar aqui com o hidrogênio, que é positivo. Ele vai se ligar nos hidrogênios, que é positivo. Tá, galera? Então, é isso que vai acontecer aí com o íon dipolo. Esse íon dipolo, pessoal, é uma força muito grande que ocorre. Por quê? Você tem aqui, por exemplo, né, na água, você tem aí a força intermolecular, que é a ligação de hidrogênio. Então, quando você joga o sal na água, além da ligação de hidrogênio, que é a força que existe ali, você vai ter as forças íon dipolo também. Então, você vai ter mais interações intermoleculares. Se você tem mais interações intermoleculares, você tem mais forças agindo ali dentro da substância. É por isso que se você colocar o sal na água, a água vai demorar mais a ferver, porque ela vai aumentar o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição dela. Por que ela vai aumentar? Porque tem mais forças intermoleculares ocorrendo ali na substância. Beleza? Bom, galera, e para finalizar aí, eu fiz aqui um esqueminha com as intensidades das forças aí, tá, galera? Então, aqui você tem as forças mais fracas embaixo até as forças mais fortes. Então, vamos lá, pessoal. No geral, as forças interatômicas, elas são mais fortes que as forças intermoleculares. E dentre as forças interatômicas, quais são as forças mais fortes? Então, primeiro você tem a ligação metálica, que é a força mais forte que tem, que ocorre entre metais. Depois você tem a ligação iônica, que é aquela que ocorre entre metais e um ametal ou hidrogênio. E por último você tem as ligações covalentes, que ocorrem entre ametais ou entre ametal e hidrogênio ou entre hidrogênios. Galera, mas isso daqui é num geral, tá? Você pode, por exemplo, ter uma ligação metálica mais fraca que uma ligação iônica, por exemplo. Um exemplo aqui básico que eu posso dar para vocês é do mercúrio. O mercúrio ele é um metal, só que você encontra ele na natureza como? O mercúrio é líquido, é o único metal líquido, na verdade, que tem. Enquanto, por exemplo, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, que forma uma ligação iônica, ele está no estado sólido. Então, isso quer dizer que a ligação entre o cloreto de sódio ela é mais forte que a do mercúrio, apesar de ser uma ligação iônica e do mercúrio ser uma ligação metálica. Tá? Só que, no geral, as ligações metálicas são mais fortes que as iônicas. E as iônicas são mais fortes que as covalentes. Aí, das forças intermoleculares, pessoal, a mais forte que a gente tem é o íon dipolo, que é uma força que vai ocorrer na ligação entre o íon mais um composto covalente polar.
Certo, pessoal? Depois aqui a gente tem o quê? As ligações de hidrogênio, que apesar dela fazer parte do dipolo permanente, ela é até uma força aí classificada separado. Por quê? Porque ele é mais forte que o dipolo permanente. As ligações de hidrogênio são as ligações feitas que ocorrem entre o hidrogênio e H-FON, né? Hidrogênio e flúor e oxigênio ou nitrogênio, tá, pessoal? E por último a gente tem aí a gente tem o dipolo permanente, que ocorre entre compostos polares. E por último a gente tem o dipolo induzido, que ocorre entre moléculas apolares. Pessoal, mas o que acontece? Vocês aprenderam aí no centro de mídias, eu já falei para vocês também aqui nas minhas aulas, que semelhante dissolve semelhante, ou seja, composto polar vai reagir com composto polar, composto apolar vai reagir com composto apolar. Só que a melhor definição seria semelhante tem mais chance de interagir com semelhantes. Isso não quer dizer que não interage com os outros. Como assim, pessoal? Por exemplo, se você pegar um tanto bom de água e de óleo e misturar numa garrafa de vidro, por exemplo, você vai ver que o óleo vai ficar em cima, porque ele é menos denso do que a água, e a água vai ficar embaixo. Você fala, bom, eles não estão se misturando, eles não estão interagindo. Mas se você olhar lá bem na divisinha entre a água e o óleo, você vai ver que bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo está interagindo. E é uma interação bem fraca, só que essa interação, na verdade, ela pode acontecer. E é quando você tem aí, por exemplo, que a água é uma substância polar, né? Então ela faz dipolo permanente, e o dipolo induzido, o óleo, ele faz dipolo induzido porque ele é apolar. Só que existe essa interação, por mais fraca que ela seja, a interação mais fraca que tem, ela existe. É quando você tem a interação dipolo permanente, dipolo induzido. Você tem as duas interações, os dois tipos de interação, né? Numa interação só entre a água e o óleo. E essa, pessoal, é a interação mais fraca de todas. Então, se vocês quiserem, inclusive, né, tirar um print aí, né, da intensidade das forças, não vai caber aqui na tela certinho, não vai caber o título, a intensidade das forças. Mas se você quiser aí, tirar um print, então as forças mais fortes que existem são as forças interatômicas, que são as metálicas, depois iônica e depois covalente, e depois as forças intermoleculares. Íon dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo induzido e, por último, dipolo permanente, dipolo induzido. Beleza, galera? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, por favor, não deixe de entrar em contato comigo. Beleza, pessoal? Fica com Deus e aquele abraço!